Ai. Olha, vocês também estão aqui? Não, eu não caí. Foi apenas uma entrada triunfal. Pior que aqui é fundo mesmo, viu? Que cara feio, tá parecendo Toad com esse cabelo. O que tá acontecendo? Eu acho que não foi uma boa ideia ver esse cara. Opa, tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou o Gá e hoje, depois de muito tempo, bastante tempo, papo de eternidade, eu trago a segunda temporada de Dan Dan Dan. Então, sem mais enrolação, bora pro resumo. O último vídeo terminou com a chegada do Didi, um velho amigo da Momo, chegando na casa dela pra pedir ajuda. Acontece que a casa dele tava assombrada e os pais dele tiveram que ir pro hospital pelo que o espírito fez com eles. Mas por ser em outra cidade, a avó da Momo não ia poder ajudar, já que os poderes dela só funcionam na cidade que eles estavam. Então ela manda a Momo e resolver o problema. Antes disso, eles vão pro colégio e eu me pergunto como que matricularam o Didi tão rápido pra essa escola. Obviamente o Okarun fica com ciúme, já que o Didi é um velho amigo da Momo e tava passando bastante tempo com ela. Mas enquanto eles estavam no intervalo, um boneco daquele de estudar anatomia aparece correndo e o trio vai atrás dele. A Momo até tenta parar o manequim, mas ele se desfaz em vários pedaços e depois se junta de volta. Só que a Momo tinha pegado o coração dele quando ele se despedaçou. E da forma mais psicopata possível, ela ficou apertando pro manequim gritar e ela descobriu onde é que ele tava. Chegando até ele, a gente descobre que ele tá apaixonado por uma manequim. E no final, eles abriram ela na casa da Momo e o manequim volta pra escola. Então ele só podia sair de lá pra ver ela de madrugada. Continuando a história do Didi, eles pegam um trem e vão em direção da outra cidade. E no caminho, o Okarun tenta chamar a atenção da Momo, mas ele acaba chamando a atenção do Didi. O cabo atrai macho. O Didi achou interessante as coisas sobre ocultismo que o Okarun gostava. E o Okarun começou a gostar mais dele, já que o Didi era o primeiro cara que não zoava ele por isso. Já na cidade, a Momo disse que não conseguia ver nenhum espírito na casa e que talvez ele estivesse se escondendo. Ela decidiu ir para as fontes termais da cidade e o Didi chamou o Okarun para uma altinha. Vem pro fute, vem pro fute, hashtag vem pro fute. E enquanto eles brincavam de mata-leão, o Okarun percebe um incômodo a mais na casa, que não tava lá. O Didi quebra a parede e lá dentro era um quarto com vários talismãs. E de repente umas velhas estranhas aparecem. Elas eram da família Kito, que é a dona da casa, e ficaram conversando com eles. E enquanto isso, quando a Momo decide sair das fontes termais, brota um bando de velho e rolam umas cenas meio estranhas com uns ângulos muito suspeitos, que eu prefiro não mostrar. A Momo dá um jeito de fugir e a velha turba aparece, já que ela se escondeu na mochila da Momo pra poder ir na viagem. Saindo de lá, a Momo vai até um santuário, onde tava um Manjiro, um sacerdote que quer virar youtuber. Daqui a pouco vai estar fazendo dancinha do TikTok também. Ele explica que há 200 anos faziam sacrifícios por uma serpente gigante pra ela impedir as erupções do vulcão que tinha aí. Mas na real a serpente era meio que um mito e foi distorcida com o passar do tempo. Chegando na casa, a Momo vê que os caras da fonte também eram da família Kito. E como eles quebraram o Didi e o Okarun na paulada, a Momo vai pra cima, até aparecer a líder da família, uma velha que é bem forte e consegue jogar a Momo pra dentro do cômodo com os talismãs, que começa a afundar o chão. Tentando ajudar, o Didi e o Okarun acabam derrubando geral no chão do cômodo, que se abre indo até uma caverna gigante, com várias casas amontoadas. E lá dentro tinha um verme gigante, que era a tal serpente gigante do santuário. Ela engole toda a família Kito e de repente o Okarun e a Momo começam a tentar ir num show do Michael Jackson, ou seja, se mandar de F. E mesmo se lascando um monte, o Didi consegue impedir. Esse era o poder da serpente, que fazia as pessoas se mandarem de arrasta. Mas outra criatura aparece, o olho demoníaco, que também tinha o mesmo poder, fazendo os dois poderes se anularem, e o Okarun e a Momo voltarem ao normal. A velha turbo fala pra eles não olharem nos olhos do olho demoníaco. Meu Deus, quanto olho em uma frase. Só que ele voa até o Didi e encara ele. Esse olho demoníaco, há muito tempo atrás, foi uma criança, que foi presa em um quarto sozinha, e ficava olhando as crianças do lado de fora brincarem. Até que um dia teve uma erupção do vulcão, e a família Kito sacrificou ele, que nem as bruxas de Salem. Mas ele não morreu, e virou um espírito. E pelo visto, só os filhos das famílias conseguiam ver ele. E depois de ver, os pais se mandavam de F. E foi o que aconteceu com o Didi, mas ele conseguiu impedir os pais, e por isso eles estavam no hospital. E uma das vítimas do olho demoníaco acabou sendo transformada em oferenda também, mas o olho demoníaco acabou se fundindo com a criança e ficando com a forma que a gente viu. Além disso, as casas que eram construídas naquele terreno eram enterradas e construíam novas em cima. Por isso a caverna tem várias empilhadas. O Didi, vendo a história triste, decide ir até o fundo da caverna para salvar o olho demoníaco que tava lá no fundo. E chegando lá, ele acaba sendo possuído e ficando com uma forma bem foda, tirando a parte da roupa. E nessa forma ele vira um jogador de futebol, já que os principais ataques dele eram com uma bola de almas que ele ficava chutando. O cara luta jogando altinha. E quando ele ia acertar Momo, o Okarun aparece. Ele pega Momo e começa a correr, enquanto o olho tentava acertar eles. E depois se afastar bastante, o Okarun lança Momo pra cima e ela usa os poderes dela pra sair da caverna. O objetivo era ela chamar ajuda enquanto o Okarun segurava o verme e o olho demoníaco. E como ela faz isso? Tacando fogo na casa. O olho demoníaco e o Okarun começam a lutar, onde o olho é bem superior.
Além de usar as almas pra fazer a bola que ele usa, ele também podia usar elas pra criar uma barreira em forma de casa, mas no final o Ocarun arregaça ele junto com a barreira. A velha Turbo tinha ficado presa em uma gosma que o verme soltou e que era bem grudenta. O Ocarun até tenta salvar ela, mas acaba ficando preso junto. Já dizia o ditado, se não puder ajudar, atrapalhe. O importante é participar. Os bombeiros chegam na casa pra parar o fogo, e a Momo quase é presa por ter feito isso. Mas se você não sabe, as minhocas respiram pela pele, e com toda aquela água jogada na casa, ela não conseguia respirar no subsolo. Então ela acaba saindo de lá, e queimando por causa do sol, que era uma das fraquezas dela. E antes de queimar, ela cospe a família Kitô. O vulcão entra em erupção, e a Momo decide usar o verme como mangueira. Uma das pontas ia ficar em um jato de água das fontes termais. Sim, é exatamente a ponta que você tá pensando. E a outra ponta ia soltar água. Tudo isso pra parar a lava do vulcão. Mas a família Kitô vai pra cima da Momo, por desrespeitar o corpo da serpente. Até que o Manjiro aparece defendendo ela, já que ele era um discípulo da avó da Momo, que mandou ele proteger ela e os amigos. Só que o olho demoníaco aparece e destrói o corpo do verme. E também acaba com a família Kitô, tirando a véia, que acabou só com o braço quebrado. Com esse inimigo em comum, a Momo, o Manjiro e a véia começam a lutar juntos, e mesmo assim não conseguiam parar ele. Até que o camarão louva-a-Deus da primeira temporada aparece pra ajudar, junto do filho dele, que tava controlando a nave deles, da onde desce a avó da Momo e o manequim do começo. Eles começam a lutar e o manequim vai pra cima, sendo quebrado com apenas um golpe. Mas esse era o objetivo, já que por dentro ele tava cheio de talismãs, e se gruda no olho demoníaco, controlando ele e parando a luta. Usando a nave, o filho do camarão usa o verme pra continuar apagando o fogo, e a Momo corre de volta pra casa do Didi, já que o Ocarun ainda tava lá. Mas a caverna tava cheia de lava, então o Ocarun acaba morrendo. Lógico que não, né, pai? Graças àquela gosma do verme, o Ocarun consegue sobreviver, já que a gosma fez meio que um casulo em volta dele e da Turbo, que protegeu eles da lava. E assim rola um abraço, com a Momo se desculpando por não ter voltado a tempo pra salvar ele. Eles voltam pra casa e vão comer, onde a gente descobre que quando o Didi encosta em água fria, ele vira o olho demoníaco. Mas quando toca em algo quente, ele volta ao normal. E a gente também vê que a Aira adorou o filho do camarão, que por sinal se chama Chiquitita. Essa temporada tá cheia de referência ao Brasil, viu? Eles decidem visitar os pais do Didi. E ei, calma aí, não se empolga não. Enquanto isso, a véia da família Kitô consegue fugir da polícia e mostra que ela era uma criatura, que a gente ainda não sabe se é um ET ou um espírito. Como eles tinham que ficar de olho no Didi caso ele se transforme, o Ocarun e a Aira vão morar um tempo com a Momo. E logo no primeiro jantar cai molho no Didi e ele destrói a casa. Logo em seguida chamam os músicos Hayashi, que iam exorcizar o Didi, mas no meio do exorcismo o Didi fala pra pararem e não matarem o olho demoníaco, e que ele ia treinar pra conseguir controlar ele, mas queria salvar a criança que virou o olho demoníaco. E por algum motivo, a avó da Momo deixa. Pra ajudar na reforma da casa, a Momo decide trabalhar pra ganhar dinheiro, e as amigas dela arrastam o Ocarun até o trabalho dela, que era um meio de café. Eu nunca senti tanta vergonha alheia como nessa parte. O Ocarun vai embora, mas no final do expediente ele volta pra acompanhar a Momo até em casa. E depois de 2 temporadas e um monte de coisa, eles andam de mão dadas. Afinal, Dandadan ainda é um anime de romance, por mais que seja bem discreto. Com o treinamento da Seiko, o Didi consegue controlar o olho demoníaco quando toca em algo não muito frio, mas se tivesse muito gelado, ele ia se transformar. Ou seja, acabou a cervejinha gelada pro menino. E quando a Momo chega em casa com o Ocarun, a Aira acaba esbarrando no Didi e derrubando a bebida nele, que tava muito gelada, fazendo ele se transformar e prender a Momo dentro da barreira dele. Mas antes de entrar na barreira, a Momo tava bebendo água quente, então ela usa isso pra cuspir na cara dele e voltar tudo ao normal. Por mais que a Momo tenha levado numa boa, o Ocarun fica bem incomodado, fazendo ele ir atrás do camarão louva-a-Deus no dia seguinte, pedindo pra ele ensinar o Ocarun a dar um soco, coisa que o camarão recusa. E enquanto ele treinava sozinho, a Turbo aparece e pergunta por que ele tava fazendo aquilo, sendo que ele queria ficar mais forte, já que o poder da Turbo é com as pernas, tanto correr quanto chutar, então não adiantava o Ocarun usar os punhos. A Turbo então leva o Ocarun até a escola de noite, e a Aira segue eles. Lá dentro a Turbo mostra a diferença de poder, onde em uma batida o Ocarun conseguia fazer 2 movimentos, e tanto a Aira quanto o olho demoníaco conseguiam fazer 4 movimentos. Mas a explicação é cortada quando espíritos de música aparecem, parece um bando de mini crack. E eles começam a lutar, onde a Aira conseguia desviar até que fácil, mostrando que ela também é bem forte. Já o Ocarun tomou uma na testa e ficou paralisado. De repente os músicos mudam o cenário e aparecem estátuas gigantes soltando um monte de criaturas pra cima deles. Um monte mesmo. Então a Aira diz pro Ocarun focar nos músicos, que ela ia cuidar das estátuas. E ela consegue derrubar algumas, fazendo elas se acertarem entre si. O Ocarun chega até os músicos, mas ele só podia ir com tudo mais uma vez, antes de ficar completamente esgotado. E não conseguir acertar todos os músicos. Mas ele se supera e tem um upgrade, aumentando os movimentos por batida. Antes ele fazia 2 movimentos e agora ele consegue fazer 5. Poder do roteiro? Talvez. Assim, acertando os 5 músicos de uma vez e acabando com a luta. O Ocarun agradece a Aira pela ajuda e ela fica toda tímida sem saber como reagir. E chegando na casa da Momo, o Ocarun fala que vai lutar contra o olho demoníaco e que não era pra ninguém se meter. A Aira joga água fria no Didi e a luta começa. Só que dessa vez o Ocarun tem vantagem e consegue ganhar.
Na real, ele fica todo acabado, mas negocia com o olho, falando que ele era fraco, e que se quisesse lutar de novo com ele não podia lutar com mais ninguém, e que só iam lutar uma vez por semana. Um pouco mais de condição e virava um contrato CLT, e o olho aceita. Eles até vão pro colégio, onde o olho demoníaco vai jogar futebol. Oxe, do nada virou Blue Lock? Por sinal, eu pretendo trazer um resumo de Blue Lock em breve, assim que eu tiver dinheiro pra pagar Crunchyroll. Com o olho demoníaco contido, geral volta pra suas casas. Só que essa luta também destruiu a casa da Momo. Mas o Steve do Minecraft aparece. Na real, ele é um amigo do Camarão Louva-a-Deus, e ele tinha um cubo tecnológico que funcionava quase como uma massinha de modelar, virando qualquer coisa que eles imaginassem. Pois é, os cubos, as cores de roupa, construir uma casa é uma clara referência a Minecraft. Todo mundo se junta pra reconstruir a casa, tirando a Aira, que ficava brincando com o Chiquitita. Esses próximos episódios são uma viagem total. Os roteiristas claramente usaram alguma coisa quando estavam fazendo. O episódio começa apresentando o Quinta, um personagem que estava em alguns momentos da primeira temporada, mas não aparecia. Como no episódio que o Okarun e a Momo deram aquele beijo, que na real eles só bateram os dentes. Ele ficou tentando puxar papo com o Okarun, já que ele não entendia como o Okarun, sendo um nerdola, era amigo da Momo e da Aira. Sem contar que o Quinta é um gado de primeira. Enfim, enquanto eles estavam na escola, geral tava falando de um espírito em um condomínio, que na real era uma das bolas do Okarun. Eles vão até o condomínio e o Quinta segue eles, até o momento em que a bola aparece, mas eles não conseguiam pegar, porque parecia que tinha algo em volta dela. Dá uma correria desenfreada até que o Quinta se mete, e diz que provavelmente tinha alguém com a bola usando uma tecnologia para ficar invisível. E agora com 3 pessoas lutando, eles conseguem acertar a bola, e um kaiju aparece em volta dela, que era quem tava lutando. Só que ele começa a crescer muito, e acontece a mesma coisa que das outras vezes com os ETs. O céu fica escuro e todo mundo some. Eles fogem do kaiju e a Aira aparece junto com o Didi. Então o Didi carrega o Quinta pra longe, já que ele ainda é só um humano, enquanto a Momo, a Aira e Okarun ficaram pra lutar. A Aira sempre falava que era líder do grupo, já que ela se acha, mas com o desenrolar da história dá pra ver como ela vai melhorando em realmente liderar. Só que ainda não foi o suficiente, e eles acabam apanhando, com a Aira tomando um laser na cara e o Okarun esgotado de tanto usar os poderes. Então a Momo carrega os dois e fogem até a casa dela. O kaiju começa em direção da casa da Momo, e eles decidem usar a tecnologia da casa, no caso daquele material que o Steve deu pra eles reformarem, pra criar algo pra parar o kaiju, já que aquele material se transformava no que você imaginasse. Só que o Quinta imagina um robô e a Momo pensa numa estátua. Então vira esse Buda gigante robô. O Quinta fica no comando, e eles apanham de novo, até ele descobrir que era só imaginar os movimentos pra estátua fazer. O que dá certo, e a luta tem uma reviravolta. No meio da porradaria, o Okarun acaba se ejetando do robô, e o Didi, que se transformou no olho demoníaco, quebra tudo pra sair. Querendo ou não, ele não tava muito afim de seguir ordens, e ele até levanta uma das pastas do kaiju na força bruta. Então provavelmente eles teriam lutado melhor antes se ele tivesse junto, mas por causa do acordo de só lutar contra o Okarun, eles não podiam pedir ajuda pra ele. Depois do robô ser quebrado um monte, a Aira e a Momo, que ainda estavam lá dentro, usam os poderes delas pra acabarem com a luta, e juntas elas batem bastante no kaiju, fazendo ele diminuir de tamanho e tudo voltar ao normal. Como consequência, todo mundo vê um robô gigante e um kaiju no meio da rua. O robô vira uma nave e eles fogem dali, enquanto o Okarun faz o Didi voltar ao normal e eles carregam o kaiju até a casa da Momo. Chegando lá, ao abrir a boca do kaiju, tinha um zíper, e puxando ele, descobre uma garota lá dentro, no caso um ET, e era ela quem controlava o kaiju. Depois de vomitar por tudo que o robô balançou durante a luta, a Momo sai da casa e se depara com essa cena, e é desse jeito, sem contexto nenhum, que acaba a segunda temporada de Dan Dan Dan. Que final brisado, viu? Pra mim, essa temporada conseguiu superar a primeira, por pouca coisa, já que a primeira temporada é muito boa. Só esses últimos episódios que eu achei mais ou menos, por causa dos robôs e kaijus. Mas de resto eu gostei, principalmente o olho demoníaco como aliado, se é que pode se dizer assim, já que ele é muito forte, e as lutas poderiam ter sido muito mais fáceis com ele junto. Mas enfim, se você gostou, deixa o like, e assim como no outro vídeo, comenta abacate. Valeu por assistir até aqui, e falou! Eu nem devia ter me preocupado com aquele cabeça de cogumelo. O poder dele é fazer as pessoas se mandarem de F. Mas como é que vai funcionar? Eu já tô morto.